Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Estamos nos encaminhando para o final do livro de Juízes. E o interessante é que os 5 últimos capítulos não tratarão da vida de nenhum juiz específico. As histórias que conheceremos a seguir são um reflexo de uma época em que não havia uma liderança entre os israelitas. E com isso percebemos que muitos dos marcos antigos foram sendo perdidos. Alguns personagens aparentemente desconexos serão interligados para demonstrar o efeito devastador de um povo que não tinha temor do Senhor. Não possuía identidade e muito menos propósito. Ao longo desse livro, testemunhamos algumas lideranças fortes que conquistaram a paz durante um certo tempo, mas que após a sua morte o povo novamente se entregava à idolatria e abandonava o culto ao Senhor. Costumo dizer que espaços não ficam vazios, eles sempre são preenchidos por algo ou por alguém. E nesse caso, os espaços deixados vazios por líderes que não cumpriram o propósito que Deus lhes comissionou, como foi o caso de Sansão, serão preenchidos pela idolatria, como veremos a seguir. Capítulo 17. Os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, nos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi proferir uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Aqui começamos a conhecer a história de Mica, cujo nome pode ser traduzido como aquele que é semelhante a Deus. Ele é um homem já adulto que confessa à mãe que roubou dela 13 quilos de prata. E o mais impressionante é a reação dela, que o abençoa em vez de lhe repreender pelo crime que cometeu. A mãe havia proferido uma maldição sobre quem a havia roubado. Mas quando descobriu que foi o próprio filho, ela transformou essa maldição em bênção. E a primeira lição que eu aprendo é que quando uma mãe não cumpre o seu papel de repreender um filho, ele se torna um homem fraco e sem identidade. A palavra nos ensina em Hebreus 12:6, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Repreender alguém pelo que fez de errado é uma demonstração de amor e de limites. Em nenhum momento a mãe de Mica o questionou por ter lhe roubado, e muito menos demonstrou qualquer tipo de indignação pela traição do filho. Pelo contrário, ela o abençoou e ainda por cima devolveu a prata roubada. E ao fazer isso, ela demonstra o seu total desconhecimento do temor do Senhor e dos mandamentos. Ela afirma que está oferecendo solenemente a prata ao Senhor. Contudo, instrui para que sejam feitos uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Se voltarmos em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, veremos que um dos mandamentos é exatamente: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E outro mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Nessa situação, vemos que Mica desonrou a mãe ao roubar-lhe a prata. E o que ela faz é quebrar outro mandamento, ao invés de corrigir o erro do filho. Ela instrui que sejam feitos ídolos, contrariando o que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Quando um pai ou uma mãe aceitam tudo o que o filho faz sem o repreender, ele acaba criando uma imagem ilusória de si mesmo, achando que tudo gira ao seu redor, que todas as suas vontades devem prevalecer, que nada pode ir contra o que ele deseja fazer. O nome dado a Mica já revela a idolatria que a própria mãe tinha em relação ao filho, ao declarar que ele era semelhante a Deus. Vemos que naquela época, a exemplo do que temos nos dias de hoje,
havia uma falta muito grande de ensinamentos transmitidos de pais para filhos. E isso culminou em uma geração que perdeu totalmente a sua identidade, os princípios que norteavam seu caráter e os mandamentos que direcionavam suas atitudes. Como eu sempre digo, a Bíblia não relata nada à toa. Sempre existe um propósito para que determinada narrativa ou determinado personagem sejam mencionados. E no caso de Mica, creio que ele foi escolhido justamente porque era o representante de uma sociedade que chegava à idade adulta agindo como criança. Um pouco mais adiante na história, no próximo capítulo, veremos como Mica era um homem fraco e covarde, que ao menor sinal de ameaça, deixava para trás aquilo que buscava. Percebemos que Mica era um homem idólatra que mantinha um santuário dentro da própria casa, com ídolos da família, e estava tão alheio à lei de Moisés que mandou confeccionar um manto sacerdotal e colocou um de seus filhos para ser sacerdote. Todas essas atitudes descabidas para um israelita demonstram a total falta de transmissão da lei a toda aquela geração. Repetidas vezes veremos que a expressão "naquela época não havia rei em Israel". Cada um fazia o que lhe parecia certo. Será mencionada de agora em diante. E isso não significa que não havia rei terreno, mas sim que o Senhor, que deveria ser rei sobre a nação de Israel, havia sido esquecido por seu povo. Versículo 7. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: "De onde você vem?" "Sou levita, de Belém de Judá", respondeu ele. "Estou procurando um lugar para morar." "Fique comigo", disse-lhe Mica. "Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida." O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um de seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: "Agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote." Depois de conhecermos Mica e sua mãe, surge um novo personagem nessa história, um jovem levita oriundo da tribo de Judá. E a primeira coisa que me chama a atenção é que a Bíblia não menciona por que ele saiu de sua cidade. Diz apenas que saiu em busca de outro lugar para morar. Mas por que ele procurava outro lugar? O jovem levita sai errante por aí e acaba sendo conectado a outro homem que também estava perdido no mundo, sem propósito. Sempre digo que Deus conecta pessoas e propósitos, mas também conecta pessoas que estão sem rumo e sem propósito. Sabe aquela famosa frase: "Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve"? É exatamente o que acontece aqui. De tantas casas que o levita poderia encontrar pelo caminho, ele foi parar justamente na casa de Mica, um homem que acredita que a presença de um sacerdote em sua casa é o que vai fazer com que Deus o abençoe. Podemos dizer que Mica até tinha boa vontade, estava buscando o Senhor. Porém, por falta de orientação de seus antepassados, estava fazendo da forma errada. E fazer a coisa certa da forma errada acaba tornando-a a coisa errada. Antes de partir para o próximo capítulo, gostaria de abrir um parênteses aqui. Mica oferece 120 gramas de prata por um ano de trabalho do levita. Ele havia roubado de sua mãe 13 quilos de prata. Isso significa que o valor roubado de sua mãe era significativo, pois era o equivalente a mais de 100 anos de trabalho do levita. Esses detalhes até podem parecer irrelevantes, mas nos mostram o contexto social dos personagens. Eles eram pessoas ricas e podemos considerar que faziam parte de uma elite da sociedade e, portanto, poderiam ser pessoas letradas, com acesso aos escritos da época. E então eu me pergunto, por que não receber os ensinamentos a respeito da história, cultura e princípios do povo israelita? Creio que a resposta está na falta de uma liderança forte. Vemos que desde os tempos de Josué, a coisa foi só degringolando cada vez mais, até chegar a um ponto em que a idolatria tomou conta da sociedade e o temor do Senhor foi totalmente abandonado. Recapitulando um pouco da história que vimos até aqui, constatamos que o povo passou 40 anos no deserto, recebendo mandamentos e leis através de Moisés, os quais deveriam cumprir fielmente quando tomassem posse da terra prometida. Durante a liderança de Josué, que foi a época em que a terra começou a ser conquistada e que o povo passou a viver entre as nações idólatras, vimos que muito do que foi ordenado pelo Senhor começou a se perder, justamente porque os israelitas não cumpriram fielmente as orientações que lhes foram transmitidas. Eles deveriam exterminar todas as nações pagãs,
Mas ao invés disso, começaram a se envolver com elas de tal forma que chegou um ponto em que eles haviam perdido a sua própria identidade e passaram a ser um povo sem governo, sem a liderança do Senhor e que cada um passou a fazer o que lhe parecia certo. E sabe qual é a reflexão que eu faço aqui? Pais e mães têm a responsabilidade de transmitir a seus filhos, netos e todas as futuras gerações o temor do Senhor, os princípios norteadores de caráter e as leis que direcionam palavras e atitudes. Circunstâncias mudam, mas princípios não. E é exatamente por isso que eles devem ser transmitidos de uma geração para outra. Precisamos conhecer nosso passado para podermos construir o nosso futuro. Uma nação que não conhece sua origem não tem fundamento suficiente para planejar seu destino e acaba se perdendo no meio do caminho, sendo levada por força das circunstâncias, sem propósito e sem objetivo. O capítulo 17 traz a narrativa de uma família específica, cuja história será entremeada à tribo de Dan, no próximo capítulo. E no capítulo anterior finalizamos a história de Sansão, que também era da tribo de Dan, e cujo desfecho foi trágico. Como dissemos anteriormente, ele não cumpriu o papel que o Senhor lhe havia designado. E a seguir veremos as consequências da liderança falha de Sansão. E sabe o que Mica e Sansão têm em comum? Pais que não souberam criá-los adequadamente. Ambos se tornaram homens mimados, fracos, sem identidade e sem propósito. Homens egoístas e egocêntricos que priorizam suas próprias vontades e necessidades em detrimento a princípios. Creio que grande parte do caráter distorcido deles vem do fato de não terem sido repreendidos por seus pais. Em ambas as narrativas, vemos atitudes imaturas e uma resposta condescendente de seus pais. Sansão dá ordem a seus pais para que lhe providenciem a mulher que ele deseja. E Mica rouba uma grande quantidade de prata da própria mãe e acaba sendo abençoado por isso. Não adianta Deus ter um grande propósito para os nossos filhos se não os educarmos conforme a palavra. Se não direcionarmos o seu caminho para que se tornem homens e mulheres sábios e maduros, cientes e conscientes do seu papel na sociedade. Depois de compreendermos o contexto em que os israelitas viviam naquele momento, no próximo vídeo veremos as consequências dos espaços que foram sendo deixados vazios ao longo do caminho. Eu te espero no capítulo 18.